estou aqui com as minhas lindas convidadas, Lidiane Correia e Mari Amaral. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pelo lindas, gente. Então, estamos aqui, vai ser muito legal. Obrigada pelo convite, Vanessa. Aqui com a Mari, com você, é um prazer. Que legal. Um prazer, Vanessa. Obrigada pela oportunidade, né? Primeiro de te conhecer o seu trabalho. E vai ser incrível, eu tenho certeza. Amém, amém. E a primeira pergunta, né? É a pergunta do nosso tema. Então, eu queria que vocês também falassem sobre essa visão, né? A dependência das redes sociais pode afetar o nosso relacionamento com Deus? O que você acha, Mar? Sem dúvida. Eu acho, pode no começar. meu caso, afeta com certeza. Acho que geral. Porque você deixa de ter o seu momento de oração, de intimidade com Deus, e você vai somente ficar nas redes sociais. Eu passei por um processo parecido, mas depois a gente chega nesse ponto. Mas com certeza eu acho que afeta realmente nosso relacionamento com Deus. Infelizmente, nos nossos dias atuais, tem sido algo assim que tem distanciado o cristão de Deus, né? As redes sociais, eu trabalho com marketing, então eu posso falar com propriedade, né? Que o quanto as pessoas estão adoecendo por conta das redes sociais. Sim. E elas têm substituído, né? Existe a nossa... o Pai, Filho e Espírito Santo, e eu digo assim, que as pessoas estão colocando as redes sociais, sabe? E depois vem. E então, Verdade. infelizmente, hoje, as redes sociais estão consumindo o ser humano. E isso tem causado, sim, uma dependência e o afastamento de Deus. Porque o dia passa, a gente nem vê, né? A gente nem percebe. Quando você olha no relógio, já é 9 horas da noite. Meu Deus, o que eu fiz? Aí você vai lembrar de orar, vai lembrar de se conectar com Deus. Então, infelizmente, é uma triste realidade hoje. E quem está falando é uma especialista, ela trabalha com isso, então não tem nem como questionar. Né? E vocês falaram, né, desse problema, né, que causam nas pessoas, né, que afeta a saúde. Então, eu queria que vocês falassem sobre também o que os especialistas dizem, né? Eu queria a visão de vocês sobre todo esse transtorno, sobre todo esse problema que pode causar também. Sim. Causa ansiedade, porque você vê sempre a vida do outro 100% e a realidade é que não é isso, né, Má? As pessoas postam, não postam doenças, não postam que elas estão no hospital, que não estão bem. Eu até ouvi algo assim, você briga a semana inteira com o filho, mas você posta somente a foto do filho. Filho, eu te amo, meu filho é maravilhoso. Mas existem, a realidade é outra, né, Má? Exatamente. Então, causa ansiedade, a depressão, porque você vai sempre achar que a vida do outro é 100% aquilo, né? A grama do vizinho sempre é mais verde que a minha. E a realidade não é essa, né? A Má pode falar com mais propriedade, porque ela conhece, né? Sim. As pessoas, elas mergulham, né, no mundo de ilusão, na verdade. Porque as redes sociais, é claro, como a Lidy falou, a gente pode mostrar aquilo que a gente quer. E as pessoas estão enxergando e vendo algo que muitas vezes não é real, que causa a frustração, porque a pessoa quer comparar a vida dela com aquele artista ou com alguém que está postando alguma coisa. Mas, de fato, no fundo, se você for ver mesmo, aquilo não é real, né? E aí, hoje, no nosso mundo, infelizmente, as pessoas estão adoecidas, né? A depressão cresceu muito, a ansiedade cresceu muito, as pessoas estão muito adoecidas e mergulham, eles vivem as redes sociais, né? É muito triste quando a gente vê. Eu trabalho com pessoas há 15 anos. E todas as pessoas que eu tenho acompanhado, que têm conversado comigo, por conta dessa frustração, minha vida, né, não tá valendo nada, eu não sou ninguém. E aí ela vai se alimentando de um mundo irreal, né? E vai se frustrando cada vez mais e vai alimentando, né, essa falta de Deus. Porque eu digo que é a falta de Deus, né? As pessoas... Como é o tema, né? A dependência, a pessoa fica ali fissurada nas redes sociais e ela esquece, né? Da comunhão, do que de fato nos alimenta e nos sustenta. E a Lidy pode falar. Isso que eu ia falar, né? com propriedade. Com propriedade sobre isso. Então, nós precisamos nos atentar a esses detalhes, né? Como cristãos, nós precisamos alertar as pessoas
que existe um mundo real, gente. Cuidado com essa dependência, né? Porque nós estamos vendo muitas pessoas se perdendo no mundo hoje por conta das redes sociais. Sim. Eu tive a depressão, né? E no momento em que eu estava, 2 anos atrás, bem na época da pandemia, eu não mexia nas redes sociais. Não mexia. Porque parece que causava, sabe? Piorava aquilo que eu estava sentindo. E aí você vê todo mundo numa vida perfeita e eu tinha pensado em tirar minha vida. Então eu falei, E aí eu parei, fui me reconectar com Deus. Então, foi um momento necessário para minha vida, assim, pontual mesmo. Sim, eu queria destacar 2 pontos, assim, Sim. dessa comparação também. Porque eu já vi muitos cristãos se compararem com outros cristãos também nas redes sociais. Nossa, mas o ministério dele, você viu como que tá, né? Já avançou, começou depois de mim e já tá assim. Então, tem essa comparação. Só que o mais perigoso é quando um cristão se compara com alguém que não é cristão, né? Que está com a vida no mundo. Exato. Então, isso pode causar até, né, uma frustração, porque, será que vale a pena ser cristão? Será que essas pessoas não questionam a Deus por isso? O cara ali, nem acredita em Deus, né? Mas prospera na vida, né? Tem uma família linda, viaja todo final de semana. Então, será que vale pagar o preço? Eu queria que vocês falassem sobre essa visão também, né? Essa distorção. Eu acredito assim, quando você sabe quem você e eu tive que me descobrir depois da depressão, porque eu cheguei a ouvir muito sobre isso. Você não é capaz, você precisa estudar um pouco mais para cantar. Então, isso foi me trazendo cada vez mais inferiorizada, mais pequena. E aí eu falei, não, peraí. E eu acreditei no que as pessoas disseram. Enfim, em algum momento, acredito que me comparei também, né? Porque a gente é humano. Mas aí eu passei a entender. E depois da depressão, eu compus a música que se chama Amado Sou. Que ela fala exatamente sobre isso, sobre identidade. Quem que a Vanessa é? Quem que a Mari é? Quem que a Lidiane é de verdade? Não é o que os outros dizem ao meu respeito. Então, eu acho isso. Quando a gente descobre quem a gente não se compara mais. Porque cada ser é único. Cada timbre é único. Cada voz é única. Então, é isso. Eu estava lendo sobre Raquel e Lia, né? Elas queriam ter filhos, tal, não podiam. E aí, Jacó trabalhou o tempo todo, acho que era Jacó, né? Trabalhou o tempo todo para ter a Raquel. E aí, o sogro dele deu a Lia primeiro, porque o costume deles era sempre dar a filha mais velha, né? E aí, terminou que deu a filha Lia para Jacó. E o que acontece? Elas começaram a brigar entre si. Eram 2 irmãs se comparando. Eu posso ter filhos, você não pode. Eram 2 irmãs de sangue, gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E acontece, sim, porque nós somos humanos. Só que o segredo é saber quem somos. Quando a gente sabe quem a gente não vai se comparar mais. Porque a gente pode lutar para cada um chegar no objetivo. E o nosso objetivo é fazer o nosso melhor para Deus, né? Ser quem a gente é, né? Estivemos no ventre da nossa mãe e nós temos um propósito de vida. E o propósito de vida de cada um é diferente. Não dá para questionar. O seu propósito é um, da Mari é um e o meu é outro. E ok. Eu acho que é exatamente isso. Tá tudo certo. Né? E é impressionante, porque até eu converso muito com a Lid sobre isso. Sim. As redes sociais, infelizmente, existe essa comparação. E as pessoas, claro, elas se espelham, elas querem ser como fulano, ciclano. Eu quero chegar a tantos 1000 seguidores como fulano de tal, eu quero isso. Cuidado, né? E pega isso como referência, né? A vida da pessoa como referência. E eu vou falar uma coisa para você. Eu, por trabalhar com marketing, eu posso pontuar algumas coisas que eu acho muito interessante. E justamente por essas comparações, eu quero chegar e fazer igual fulano porque eu sei que vai dar certo. E perde a identidade, né? Exatamente, perde a identidade. O segredo de tudo, sabe, Vanessa, é a essência. É verdade. É a essência. A gente passar a nossa verdade, né? Tomar cuidado com essas comparações ou pegar referências que muitas vezes podem nos frustrar, que é uma das coisas que a gente conversa muito. Fala, olha, cuidado, porque eu quero ser... É claro, a gente tem que ter referência, a gente tem que buscar, sim, né, nos inspirar, mas tomar muito cuidado, como você disse, se inspirar em alguém que
né? Enfim, não tem uma base espiritual, não tem realmente uma vida, uma comunhão com Deus, é muito perigoso, né? Então, assim, o segredo, eu acredito que é a nossa essência. A nossa verdade, você passar a sua verdade. Não você querer maquiar ou querer fantasiar, né? Como eu disse, o mundo das redes sociais é um mundo ilusório. Então, nós precisamos viver a verdade, né? E quando a gente tem comunhão com Deus, estamos linkados e firmados nessa verdade, você pode ter 1000 seguidores. As pessoas, elas vão sentir em você essa verdade, essa essência, e aí você pode crescer. Sim, e você pontuou, né, algo legal também, que são as curtidas, né, as visualizações, né, o que as pessoas estão pensando de mim, como que eu tô ali na mídia, né, então às vezes esquece até que é para Deus, né? É verdade. Isso. Peraí, não, primeiro é o meu ego, eu preciso ter tantos seguidores, eu preciso já ter, né, influência para poder falar de Jesus, então as pessoas esquecem um pouco isso, né? Parece que isso está em segundo plano, né? Sim. O reino está em segundo plano e, pô, eu quero primeiro ficar conhecida, né? Acho que a questão gerar uma fama. Aí. A gente não foi chamado para ser igual a todo mundo. Jesus chamou a gente para fazer a diferença. Então a gente não precisa copiar ninguém, a gente, sabe? Aí fora tudo se copia, né? Nada se cria, tudo se copia, mas no reino é isso, cada um precisa fazer a diferença, porque nós vamos ter que dar conta do que do que está na nossa mão. É isso que as pessoas estão esquecendo, né? Para que nós por que motivo nós estamos aqui? Por que Deus nos trouxe a esse mundo? É verdade. Né? Então, assim, todos nós somos criaturas de Deus, né? E Deus nos criou por um propósito. Todos nós temos um propósito nessa terra. E eu acredito muito nisso, sabe? Eu tenho muito cuidado, eu tenho cuidado com o que eu falo, com a maneira que eu me comporto, como eu me apresento. Verdade. Muitas pessoas falam, Mari, mas por que você não aparece? Por que você não faz vídeos? Por que não sei o que? Eu falo, olha, porque eu sei o propósito que Deus tem na minha vida de influenciar pessoas. Tem um jeito, né? Sim. E olha que eu trabalho com as redes sociais, mas eu não sou uma pessoa que eu fico lá postando. Se você for lá me seguir, você vai ver, né? É uma coisa ou outra, mas de fato, o que me preocupa é cumprir a missão que Deus me colocou na mão, que é de realmente chegar aqui na Lid e falar, Lid, Jesus te ama. Você é importante para Deus. Sabe? E olha, essas redes sociais estão te consumindo, cuidado. É verdade. Isso aqui pode acabar com a sua vida, porque as redes sociais, ela tem um poder, uma influência muito grande na vida das pessoas. Então, olha, cuidado com isso, sabe? Leia um livro, sabe? Converse com as pessoas. Usa tempo para outras coisas. Usa tempo para outras coisas. As horas vão passando e as pessoas estão ali. Vidas sendo cefadas também, exatamente, né? Todos os dias, sem conhecer Jesus. Sim, e outra coisa também, até nas redes sociais mesmo, a influência de brincadeiras com crianças, que tem vidas se perdendo por conta disso. Então, assim, realmente, se nós, como cristãos, usasse essa ferramenta para trazer a essência, a verdade, que é a palavra de Deus, sabe? Olha, o mundo com certeza seria muito melhor, porque as pessoas estão sedentas. Então nós precisamos espalhar o evangelho, a verdadeira palavra. Sim, exatamente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também como a gente pode identificar, assim, que a gente já caiu na dependência, né? Como a gente pode, deu um clique, eu acho que eu tô dependente ainda das redes sociais. Qual é esse momento, assim? O que você acha, Mara? Eu tenho visto assim, vai alguém na sua casa, você tem um convidado lá, e uma pessoa chega na sua casa, ela não conversa com você. Já aconteceu isso com vocês? Muito. Ela não conversa com você, gente. Ela simplesmente fica no celular o tempo todo. Aí eu dá vontade de perguntar, mas você veio visitar quem? Você quer o meu Wi-Fi? O que é? Não. Então, por você aí. falou um ponto importantíssimo. As pessoas já chegam e já perguntam então, a senha. Não tem mais aquela conexão entre as pessoas. Sim. Aí causa irritabilidade, a pessoa fica irritada em extremo, porque se a internet tá lenta, já pergunta, nossa, sua internet tá lenta, né? E assim, ela tá preocupada com quem? Conversar com você ou na tua internet, gente? Sim. E é isso. Eu acho que aquela questão, acordou, consulta o celular. Primeiro de tudo, né? Isso.
sabe? Não vai agradecer a Deus pelo ar que ela respira. Por ter acordado. Pela bênção de ter acordado, pela saúde. Deitou também. Primeira coisa que faz é estar nas redes sociais. Isso atrapalha o sono, gente. Isso é comprovado. Muito. Eu tive depressão, então a luz do celular, toda essa coisa. A Mari pode falar também melhor, mas isso atrapalha também o sono. Com certeza. Então, tem muita coisa aí que... Dá acho pra que esses 3 pontos é o que eu me girar recordo. a chavinha, né? Não, eu acho que o ponto principal é esse. Você chega na casa da pessoa e aí o principal é a senha do Wi-Fi, porque eu não posso ficar sem internet, né? Porque senão vai me faltar algo, né? As pessoas têm o vazio que existe dentro, né? Do coração, né? A falta de Deus, da presença de Deus, faz com que as pessoas se viciem e se alimentem das redes sociais. Sim. Né? Eu tive experiências na minha casa com relação a isso. Uma dependência de você não conseguir largar o celular. Você vai pro banheiro, você leva o celular, você vai cozinhar, você leva o celular, você tá o tempo inteiro ali, o telefone toca, já te dá aquele desespero, porque você precisa ver o que tá acontecendo. Alguém tá te chamando, ou alguém curtiu, ou alguém comentou. Então, isso é real. O mundo de hoje é esse, né? Então, é o que nós estamos falando aqui, da gente tomar esse cuidado, né? Porque assim, a vida, eu penso, muitas vezes eu paro para pensar, eu falo, poxa, antes não tinha celular, não tinha. A gente vivia Antes era um telefone bem, discado, era difícil você se conectar com as pessoas, e as pessoas viviam muito bem. Sim. Elas né? tinham mais relacionamento Hoje, entre elas. então, e hoje a doença do século é a depressão, a ansiedade, né? Por quê? Porque a nossa vida está baseada em algo que é irreal, né? Antigamente não. Antigamente as pessoas, elas se conectavam, elas conversavam, né? Elas falavam da palavra, elas discutiam sobre a palavra, né? Então, assim, era muito diferente, né? Então, hoje, infelizmente, as redes sociais, ela tem sim trago um mal para a vida das pessoas, né? Vocês comentaram, desculpa, pode falar. Vamos ser realistas, né? Quem nunca viveu isso? Só que quando você vê que você caiu nesse vício, nessa dependência, a gente retorna. Aconteceu comigo na primeira música, porque, né, eu tinha gravado em 99 e tal, era um CD, fita cassete, enfim. Aí nós fizemos a canção Amado Sou, e aí YouTube, Spotify, enfim. Aí você fica vidrado em ver as visualizações, essas coisas, até porque é o trabalho nosso. Só que chega um momento que você fica vidrado naquilo. E eu comecei a me ver nessa situação do primeiro trabalho. E aí eu falei, não. Aí eu comecei a perceber que eu estava me fazendo mal, e eu comecei a voltar, a retroceder e a cronometrar um tempo para ver isso, porque é o trabalho, mas também não deixar que isso, sabe, me escravize. Então, você teve esse não entendimento. é que a gente, sabe, é uma porta de vidro que nada afeta, mas a gente precisa cair na real que precisamos mudar, que senão pode levar a outras coisas, como a gente falou, a depressão, a ansiedade e tanta coisa aí. Sim. Vocês comentaram, né, de visita em casa, mas eu vejo muito isso em restaurante também, né? Até mesmo roda de amigos. Vamos depois do culto, sei lá, comer um pastel ali. Sim. O pessoal tá lá, só que mesmo o pessoal da igreja cristã, eles estão lá, conectados, né? Sim. Você vai fazer também um evento com a família, sempre também lá, né, conectado. Claro, registrar o momento, né, responder uma mensagem ou outra, né? Tem pessoas que trabalham com a internet, né? Tudo bem, mas eu acho que é uma coisa que, sabe, ficou tão banal assim, sabe? O convívio com as pessoas. E isso acaba realmente afetando, né? E também eu queria que vocês falassem exatamente sobre família e amigos, né? Porque acaba afastando as pessoas que estão perto, né? E aí, claro, né? Quem tá longe acaba perto por conta, né? Da telinha ali do celular, do computador. E eu queria também a opinião de vocês sobre isso, assim. Pode afetar o relacionamento com as pessoas que a gente ama, né? Claro. Qual o perigo, né? A gravidade disso? Exatamente, é muito perigoso, né? Demais. Existe esse vazio interno onde as pessoas muitas vezes não conseguem se conectar com a própria família, com o pai, com a mãe, com o marido, com a mulher. É verdade. E a fuga de alguma coisa está nas redes sociais. Verdade. E ela se alimenta disso.
muito... Eu tenho uma filha de 11 anos, né? Maravilhosa. Beijo, filha. E é uma das coisas que eu sempre conversei com ela. Sempre pontuei. Falei, filha, é uma menina muito inteligente, muito esperta. E ela é introvertida, mas ela é uma TikToker. Ela grava vídeos maravilhosos. Se você deixar ela sozinha com uma câmera, ela mesma faz, ela mesma edita, ela já... Olha. E isso me surpreendeu bastante, né? Já domina. Já domina. Tá no sangue. E aí, uma das coisas que eu sempre conversei com ela, falei, filha, cuidado. Porque isso não pode ser uma prioridade na sua vida, né? Verdade. Existe a sua família, a sua casa. Então, a prioridade sempre tem que ser a família, claro, abaixo de Deus, né? E era uma preocupação que eu tinha com ela. Por ela gostar desse mundo virtual, era uma preocupação. E com o tempo eu fui acompanhando e percebendo e vendo. Por mais que ela se alimente das redes sociais, eu vejo o quanto ela tem controle, né? Que hoje é o grande desafio de muitos pais. Sim. Muitos pais que perderam o controle, né? A criança, se ela não tiver um celular na mão, tiver acesso à internet, ela bate o pé, ela fica estressada, ela já faz birra. Então, é muito triste essa realidade dentro de casa, né? Outros casamentos estão sendo destruídos por conta de redes sociais. Sim. Maridos que não conseguem se relacionar com a mulher, mas ele consegue se relacionar com uma mulher virtual, que ele nem sabe quem é. Aí que tá o perigo, né? E então, assim, o inimigo, ele é estrategista. Eu sempre digo isso para os meus amigos, eles sabem. O nosso adversário, ele é estrategista. Ele sabe exatamente aonde ele trabalha. Então, nós temos que nos alicerçar na palavra, tomar muito cuidado com as redes sociais, com a internet dentro da nossa casa. Nada melhor do que uma família sentada à mesa, né? Lá em casa a gente sempre fala, olha que gostoso esse momento que a gente tá aqui. Sem celular. Mas por mais que chegue o celular, olha, gente, né? Agora é a hora de deixar o celular aqui do lado. Estabelecer, né? Alguns momentos, Exatamente. Então, isso é muito bom. Isso é muito gostoso, é prazeroso. Isso é a vida. Isso que traz sentido pra vida, né? Então... Minha opinião. É que tem pessoas também que nem, por exemplo, a gente vê isso desde criança, por exemplo. Você vê uma criança ali no supermercado ou ali, né, em algum lugar, ela já tá com um aparelho na mão. Então, a criança, ela já cresce com aquilo, né? E o pai alimenta, porque a criança chora, a criança faz bagunça. Então, é uma forma obediente, de conter. porque tá ali, tá quietinha, não tá atrapalhando nada. Aí os pais falam, pô, isso aqui é a solução. Só que isso também, no futuro, pode causar uma dependência, né? Quanto o videogame também, né? Sim, vai longe, né? Não é só... tem pessoas que não são ligadas muito, à rede social e tal. Tem gente que nem tem, né? Sim, mas tem gente que é viciada em outra coisa, que também acaba tirando tempo, como o videogame. É algo também que muitas pessoas, né, jogam ali e pegam um jogo e vicia naquele jogo porque aquele jogo é legal e tal. E também é a mesma coisa, né? Sim. E outra coisa também, outro ponto importante, assim, tem pessoas que não têm um relacionamento muito bom já com a família, né? Tem muitas casas que têm aquilo, né? isso. E com as redes sociais... né, realmente a pessoa se afasta mais ainda, né? Já que eu não tenho um convívio bom aqui, vou entrar no meu quarto, eu vou ficar aqui no meu cantinho, né? Vou ficar aqui nas redes sociais, vou falar com pessoas, né, online ali, até porque eu não tenho esse relacionamento. Então, isso também afasta, né? E o inimigo é especialista em destruir famílias, eu tenho até um testemunho sobre isso, muito interessante, que eu não tinha conhecimento que existia família virtual. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Mas existe família virtual. Imagino. E aí, uma experiência, né, de uma família com um adolescente que ele tinha um pai, uma mãe, irmãos, família virtual. Sim. Né? E ele se fechou no mundo dele, no quarto, e que ali ele já todo tinha mundo tudo, achando, família, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele tá fechado, o que aconteceu? E aí depois descobriram que ele tinha uma família virtual. Ele não precisava... E essa família virtual alimentava ele assim, ó...
Você não precisa do seu pai, da sua mãe. Você não precisa dos seus irmãos. Olha você só tem que a gente. maligno, né? E a influência que essa família virtual tinha sobre a vida dele era maligna. Sim. Maligna. Porque ensinava coisas que, né, não deveria. Ah, você não precisa ser amável, você não precisa isso, você não... Era tudo... É realmente... Distorcia os valores que de Deus. Exatamente. Né? Então, olha o perigo. Nos dias de hoje, né? Nós, pais, temos que estar atentos, porque existe o mundo virtual. E é um mundo perigoso. E se a gente não acompanhar os nossos filhos e realmente ver o que está acontecendo, né? A gente pode perder os nossos filhos, né? E a verdade é que quando a gente fala sobre o assunto, ou com os filhos, ou com alguém que está ali na dependência, a pessoa não aceita de primeiro momento. Então, é um confronto, né? Como é um confronto com a palavra de Deus, muitas coisas. Então, eles querem sempre colocar valores invertidos, né? Sim, e falar, então, eu não sou viciado, eu só olho de vez em quando. E é interessante quando a pessoa mesmo consegue entender isso. Exato. Quando ela não consegue, às vezes ela precisa da ajuda de uma pessoa ali. E mesmo assim é difícil você colocar na cabeça daquela pessoa que ela tá dependente daquilo, que ela tá viciada, né? Que ela tá... Às vezes as pessoas deixam de estudar, né? De fazer outras coisas também, né? Além de coisas para Deus, né? Sim. Outras coisas, assim, de trabalho, de estudo, também influencia e acaba prejudicando, né? No modo geral mesmo. Sim. Tem que ter aquele cuidado também, né? Às vezes a pessoa se sente tão inferior, que é aquilo que acho que você até comentou, que ela usa a internet porque ali ela se sente empoderada. Que, né, ela faz fotos e faz vídeos e ali está só ela e, enfim, então ela se sente maior. Então tem que ter muito esse cuidado, só que aí não é a identidade dela. Valorizada, né? Ela faz por um outro propósito, sim, né? Isso, exatamente. E é impressionante quando você vê pessoas que gostam de... Você pode dar uma olhadinha, observar a vida da pessoa realmente, a falta que existe nela, né? E com relação ao que você disse, é impressionante como a nossa dependência, ela afeta a nossa vida real. Porque a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é pegar no celular. A gente já quer ver quem foi que mandou o WhatsApp. Bíblia é luxo, né? Não, Ninguém Bíblia nunca... não existe mais, né? Também é no virtual, no aplicativo. Eu não uso, assim, eu evito o máximo usar a Bíblia no celular, só quando não tem jeito. Eu gosto da Bíblia física. A física as pessoas não carregam mais, não usam mais. Então, assim, e é o que eu disse logo no comecinho. Quando a pessoa vai ver, 9 horas da noite, ela fez o quê? Ela estava nas redes sociais, ela estava observando, outras vidas, olhando outras pessoas, outras vidas, sabe? E acaba perdendo coisas, né? Porque não tá olhando para ela, para a vida dela. Ela poderia estar eu falei que precisa avançando, estabelecer alguns momentos, mas a gente vai falar sobre isso, porque senão... Qual é o sentido da vida dessa pessoa? Né? Aí que eu digo, a falta de Deus faz com que a pessoa tenha uma vida assim. Porque quando a gente se alimenta da presença de Deus, do Espírito Santo, a nossa vida ela faz tanto sentido que a gente quer. É verdade. A gente quer viver. Sim. A gente quer fazer. Isso que não é uma mentira, né? É que nem nos stories. Eu coloquei um propósito com Deus. Eu não quero fazer story porque eu tenho que estar ativa no Instagram. Eu coloquei esse propósito com Deus. E não faz muito tempo. Eu falei, não, Deus, se é pra eu falar, se o Senhor me chamou pra fazer a diferença, me fala o que eu tenho que fazer. Eu quero ouvir a tua voz. Então, eu tô fazendo aquilo que Deus está colocando no meu coração. Um dia é uma coisa, outro dia outra coisa. Um dia uma palavra. E depois eu recebo no direct. As pessoas falando, olha, eu estava passando exatamente por isso. E é isso que eu quero. Eu quero, sabe, ser instrumento. Porque eu não tô aqui... Gente, eu não tinha nem redes sociais antes de gravar as músicas. Eu não gostava. Eu fui obrigada e forçada, né? E forçada até pela música, né? Porque eu preciso, né? Sim, tem que espalhar, mas eu acho que o amor de Deus é o que eu disse. Tem que usar essa ferramenta, né? Em prol do reino. Em prol do reino, exatamente. Que igual, já tem muita gente igual. Agora, para fazer a diferença... Estamos aqui levantando uma bandeira. Façam a diferença conosco. Exatamente. Foi para isso que fomos chamados, né? Sim, porque pode ser maldição ou bênção, né? Sim. É uma ferramenta que a gente tem que saber usar. E uma observação, não estamos falando que aqui a gente não usa redes sociais, que a gente não é a favor da tecnologia. A tecnologia foi uma bênção. Mas você pode usar ela para bênção ou para maldição. Então, é uma escolha. É uma escolha. Só que quem realmente é dependente vai falar, não quero nem ouvir, não quero nem saber sobre esse assunto. Mas é necessário acender aquela luzinha de alerta, né? Alerta amarelo. Então, e é até interessante, esses dias eu estava com um cliente e ele comentou comigo sobre
se eu conhecia já, né, o metaverso. Não sei se vocês já ouviram falar, bem... né? É um assunto muito polêmico até. E aí ele falou, Mari, você vai ter que se posicionar no metaverso. Se você não entrar nesse mundo, você vai ficar para trás. Eu fiquei tão revoltada com ele. Não com ele, né? Mas com o que ele disse. Eu falei para ele assim, olha... Deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, já são sinais do que o meu mundo, né? A minha verdade é Jesus. Eu não preciso entrar no metaverso, ser uma milionária, fingir ser alguém viver que não mundo surreal, maravilhoso, incrível, bilionário. Eu não preciso disso. Porque o que eu tenho, que a graça de Deus, ela me basta. Então, assim, eu não tô preocupada se eu vou estar no metaverso ou não. Não se preocupa comigo, não. Porque se ele tiver que fazer, ele vai fazer, gente. Não vai ser um metaverso, não vai ser nada. Sim. Não vai ser milhões de visualizações que vão fazer. Mas quando Deus quer fazer, ele faz com que as coisas aconteçam. Eu achei muito interessante, porque assim, a tecnologia tá aí. Ela tá cada dia mais avançada. E essa é a realidade, né, do futuro. Sim. E se você também não correr atrás, você fica para trás. Mas tem que ter um propósito também. Tem um propósito e um limite, né? Como você falou, e eu concordo, que nem eu também, eu acho bem bacana quem mostra bastidores, quem fica ali nos stories, até mesmo falando sobre a vida, porque isso de alguma forma vai alcançar alguém, né? Claro que coisas fúteis assim não é mais pro pessoal acompanhar, que não tem muito, né, propósito assim de seguir alguém pra, sei lá, despertar algo bom dentro dele, né? E extrair daquela pessoa que tá postando algo legal. Mas eu também, a mesma coisa, eu penso a mesma coisa. Eu apareço pouco porque eu não quero aparecer por aparecer, né? Mas se Deus me dá uma palavra, fala, pô, grava um vídeo, né? Mostra uma coisa ou outra, beleza. Agora todo dia ficar lá mostrando só pra, pô, tô aqui, ó, gente. Né? Oi, bom dia. Ó, eu acordei e vou pisar com o pé direito agora, hein? Então, agora vou pisar... agregou, né? Agora, se você já traz uma palavra, né? E outra, não é todo dia que você acorda bem. E tem dias que a pessoa que tá lá do outro lado vai precisar ouvir uma palavra também de ânimo. Olha, hoje não estou bem, mas a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Seja forte e corajoso. Tem que ser intencional no que a gente faz. Tem que ser intencional, senão... É o que eu falo, é a essência, é a verdade, sabe? Eu bato nessa tecla, porque... Na verdade, as pessoas maqueiam tudo, né? E eu acho que tá precisando de pessoas mais reais, né? É pra gente tocar realmente a vida das pessoas, a gente tem que trazer essa verdade, essa essência, sabe? Sim. Deixar de maquiar realmente as coisas. Né? Como você disse, nem todo dia a gente tá bem. Nós somos seres humanos limitados, a gente tem dores, isso é normal, gente. Eu acho que isso deveria ser mostrado também nas redes sociais. Sim. Poxa, chegou aqui, não acordei bem, quero compartilhar isso com vocês, né? Sim. Até pra também, porque tem pessoas que também estão assim, Agora, se a pessoa, ela tá sempre feliz, sempre alegre, nossa, né? Minha vida tá 100%. Né? Então, outra pessoa, ela vai espelhar, só que ela vai... questionar, porque ela vai falar, nossa, a vida dela é sempre assim? Sim. 100%? Aqui, o testemunho ela não fica vivo. triste, ela não chora, ela não passa por provas, ela, né? Então fica meio que tem uma balança assim que a gente acaba questionando a Deus, porque a vida dela tá aqui, a minha tá aqui. Então, é o que a gente disse no início, é um mundo irreal, né? As pessoas, elas mostram aquilo que elas querem, né? E não a verdade, né? A Lid tem um testemunho de vida sobre a depressão, né? Então, é um testemunho. Sim. Nossa, a Lid, uma cantora. E era cristã, cristã. E passou pelo processo. Desde os 14 anos. Pelo as pessoas têm isso, não. Pessoas que são cristãs, pastores, não passam pela depressão. Inclusive, tem pastores que se suicidaram. Sim. Então, é um assunto polêmico, mas é real. Ninguém é super-homem, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. E tudo bem ficar triste, chorar. Tudo bem. Sim, né? Exatamente. E é aquilo, né? Por causa de uma palavra de pessoas. Então, como a palavra tem poder, né, Mari? Como um story que você grava tem poder. Como o que você posta tem poder. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Ainda mais a sua influência, né? Quanto mais influente você é, você tem que ter mais cuidado ainda com o que você posta, com o que você fala. Né? E aí qualquer coisa que você posta, aí tem os haters, tem as pessoas que vão criticar porque é assim, porque é assado. Normal. Mas você tem que saber quem você é em Deus para que isso não te afete também, né? E você também desista de fazer, né? Coisas para Deus por conta das críticas, né? Um outro ponto. Crítica sempre vai ter.
Sim. Nem Jesus agradou todo mundo. Exato. É como falam no meme, né? A vida do crente não é um morango, né? Então a gente tem que sempre tentar ver o lado bom das coisas, mas as pessoas têm que saber que todo mundo vai passar por provações, por momentos que são, né, que não são tão legais também. Mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas é a gente colocar na mão de Deus e falar, pô, eu confio mesmo nessa situação, né? E a gente tem que passar isso para as pessoas. Então acho que falta muito, assim, a pessoa ser real também na internet. Que eu acho que isso ajudaria muito mais pessoas do que você passar uma imagem que não 100% existe. Perfeita que não existe, né? Eu acho que não ajuda 100% uma pessoa assim. Eu acho que, ao contrário, faria mais efeitos, né? Sim, exatamente. E eu queria também que vocês falassem agora sobre como a gente pode diminuir, né, o acesso nas redes sociais para aumentar, né, o nosso relacionamento com Deus, as nossas orações, também, né, a leitura da Bíblia, tudo que envolve, né, o mundo espiritual. Eu acho que é aquilo que eu já falei, é estabelecer horários, sabe? Você trabalha com isso, ou você quer ter ali um momento de lazer, ok. Ninguém tá falando que você não pode usar. Mas acho que estabelecer horários, sabe? Um tempo que você queira para isso, mas também estabelecer horários para um lazer, para ler um livro, para ler a Bíblia, para ter o seu momento com Deus. Porque, afinal, gente, sem Deus a gente não vai fazer nada. E se a gente estiver longe de Deus, aí vem tudo, vem ansiedade, vem síndrome do pânico, vem depressão. Embora quando eu tive a depressão, eu estava também com Deus, eu buscava Deus. Então, mesmo assim, a gente está, né? Todo mundo pode ter uma depressão, né? Pode estar sujeito. Então, tem alguma dica? Acho que estabelecendo esses horários aí, essas também, primeiro, né? Uma dica bem importante. Eu acho assim, primeiro a gente tem que se amar, né? Valorizar a nossa vida. Quando a gente se ama, quando a gente tem esse amor por nós, pela nossa vida, e Deus em primeiro lugar, né, que eu digo que é o segredo, é você ter uma vida de comunhão com Deus, você se amar, porque você é um ser valioso, né, que aí a gente para de fazer quando a gente se ama. Porque tem muita gente que ama mais quem assiste, ou algum cantor, ou uma referência. É uma referência, e não coloca Jesus como... Exatamente, ela não se ama, primeiro, o vazio com a falta de Deus, com a falta do amor próprio, que gera essa dependência, né? É a fuga que a gente comentou aqui. Então, a pessoa, ela mergulha nesse mundo virtual como uma fuga. Então, como eu faço? Primeiro ponto, entrega a sua vida para Jesus. Amém. Né? Dobra o seu joelho, se conecta com Deus em primeiro lugar. Né? Essa conexão, ela não falha. Não falha. Essa conexão, ela é real. Essa conexão é que nos preenche, que preenche o nosso coração. Que traz a paz que excede. Que traz exatamente a paz. E é uma coisa até que as pessoas sempre perguntam pra mim. Porque a minha vida é muito corrida, muito agitada. E eu não paro. É muita coisa, muita responsabilidade. As pessoas falam, como que você consegue ter essa já paz? Veio pra cá com o notebook, trabalhando e eu tal. Eu vi. Enfim. Como que você consegue ser assim? Como que você consegue ficar tão tranquila? Como que você... É a paz que vem de Deus. Não tem outra explicação. Porque os problemas, eles existem na vida de todos, nós sem exceção. Ninguém é melhor que ninguém. Esses dias mesmo eu dou aula para as crianças na igreja e aí eu estava falando sobre isso, né? Sobre o ser humano, a criação, como Deus foi perfeito na criação. Porque ele criou cada um diferente do outro. Ninguém é igual a ninguém. Sim. Nossa digital, somos todos. Quantas pessoas tem no mundo e somos todos diferentes? Olha que incrível isso. Então você é um ser único. Você é exclusivo. Você é especial. Entende? E as pessoas precisam entender e aceitar isso. Sabe? Nós não somos melhores que ninguém. Nós somos seres únicos, criação de Deus. Então, nós precisamos nos conectar, primeiro com Deus e segundo com nós mesmos. As pessoas não conseguem se olhar no espelho. Verdade. Elas não conseguem olhar para elas nos olhos, assim, no espelho. Elas não conseguem. Essa troca. Não conseguem. Então, tudo isso gera essa dependência do que não é real. Porque já colocaram um estereótipo, né, do que ela tem que ser. O cabelo tem que ser liso, né? Que é a questão do cabelo teria que ser liso. Eu tô com o cabelo liso hoje, gente, tô bonita. Mas assim, tô passando por uma transição, porque é isso.
a gente precisa aceitar quem a gente é. Claro que você pode escolher estar com o cabelo liso, mas às vezes é necessário você olhar para dentro e ver realmente quem a gente é. Então eu acredito nisso, eu acredito que o segredo é para a gente conseguir ter um controle maior da nossa vida, né, e fazer sentido a nossa existência, é nos conectar com Deus e nos conectar com a gente mesmo, com o nosso eu, sabe? E conversar. Eu por muitas vezes já parei em frente ao espelho e conversei comigo. Poxa, Mari, isso aí não tá legal, né? O que a gente pode fazer? Vamos ver o que a gente pode fazer? Isso não é loucura. Essa conexão com a gente mesmo é muito importante. E você começa a se conhecer. Poxa, eu tenho tantas sardinhas na cara. Olha, eu tenho pé de galinha. Eu tenho... Gente, é se conhecer também, sabe? Sim. Isso é tão importante. As pessoas não se conhecem, Vanessa. As pessoas estão perdidas. E até na aparência querem fazer um mundo irreal, né? Sim, e por isso elas se perdem. Sempre, né? Então, a minha dica é essa, sabe? Se conecte com Deus e com você. Sim, isso também entra na pergunta, né, que é como a gente pode prevenir também, né, essa dependência. Então entra um pouco disso também, né, de entregar a vida para Jesus, da gente aceitar quem a gente é, né, que a gente, né, tem a nossa identidade, pra gente olhar para nós primeiro, né, claro que primeiro para Deus e entender que cada um é diferente. E quando também, virar a chavinha, né, preciso de ajuda. Tem que ter esse entendimento, que é super importante. Que às vezes a pessoa tá tão afundada ali que a outra pessoa quer ajudar e ela já tá tão ali que ela não percebe mais, né? E ela não consegue sair. E ela não dali. consegue sair. E Sozinha. também não quer ajuda, né? Então, a prevenção, né, ajuda, né? é o ponto, né? Porque se a gente percebe também que algum amigo, né, alguma pessoa da família já tá nesse nível... antes de afundar, vamos estender a mão e vamos oferecer ajuda para essa pessoa, né? Porque pode levar à destruição de fato. Exatamente, a pessoa se perde, né? A vida não faz sentido. No entanto, para ela ficar um dia sem celular, se o celular dela pifar, ela vai enlouquecer, né? Porque é a dependência real. Então, a gente precisa tomar esse cuidado e, sabe, começar dentro da nossa casa. E a gente, né, tem que ser o exemplo. Exato. Que nem eu trabalho com celular. Eu falo lá em casa. Tem horas que eu fico, gente, olha, eu daria tudo pra eu hoje não mexer no celular. Mas eu não posso. Eu trabalho com o celular. Então, mas eu fico assim, ai, meu Deus, quando uma hora eu consigo ficar sem celular, gente, é uma bênção na minha vida. Falar, ai, que coisa maravilhosa. A vida real, né? No meu caso é totalmente diferente, né? Eu não mexia com redes sociais, então eu tenho que fazer isso. Então, para mim, é um desafio, né? Eu ter que fazer, porque eu já estava acostumada a não ter esse momento. Então, é um desafio. Sim. Cada questão, cada um com a sua necessidade, né? Mas, assim, com muita moderação. Isso, equilibrar isso. Equilibrar, tomar esse cuidado. Né? Para quem hoje tem um vício com as redes sociais, a minha dica, eu volto a dizer, se conecte com Deus, se conecte com você, sabe? Vá se conhecer. Quem eu sou? Quem eu realmente sou? A minha vida tem feito sentido, não tem feito sentido, mas peraí, o que eu tenho feito por mim? Por mim, em primeiro lugar. Né? E aí você vai começando a entender e vai te despertando coisas que você... Puxa, olha, eu tenho essa habilidade, olha, eu sei fazer isso. Exatamente. Né? Então, você vai se conhecendo. E essa dependência, ela vai ficando de lado. Você vai ver que você não depende de acompanhar fulano, ciclano, ou que o ciclano vai falar, ou a roupa que ele usa. Não, é você, é sobre você. É sobre a sua essência. E o conhecimento também de outras pessoas, que, por exemplo, tem marido e mulher, né? Ou a família ali, que também não se conhece, porque, né? Tá ali nas redes sociais, tá ali com o celular, fazendo outras coisas. E eu ouvi um pregador, né? Ele tava ministrando, ele nem é daqui, ele é do México. E ele falou uma coisa que você falou das pintinhas, né? Ele falou assim, teve um momento na minha vida que eu tive que parar com a minha mulher, porque Deus, né, tocou no meu coração e falou, poxa... Você tá correndo muito, mas não é para você correr tanto, né? Para, respira e curte o processo, né? Conheçam as pessoas. E ele disse que ele parou por um tempo e realmente ele contou as sardinhas, né? As pintinhas da esposa dele. E ele contando isso eu achei tão bonito porque ele entendeu, né?
Deus, né, já ministrou ali no coração dele e ele entendeu que realmente ele precisava de um tempo para a família, né? Você está correndo muito, você está trabalhando muito, né? Você está colocando outras prioridades na frente. Então, isso que você falou, né? Eu lembrei da pregação dele, que realmente a gente tem que parar para olhar, né? Para nós, mas também para o próximo, né? Sim, para quem, com certeza. Olhar para quem a gente ama, que às vezes a gente passa muito tempo fazendo coisas que, né? Não está alimentando um relacionamento saudável dentro de casa, né? Ou com os amigos. Então, agora eu queria que vocês já falaram, né, que vocês já passaram por, né, a Lidiane falou da depressão. Sim. E você também ficou muito nas redes sociais, né? Você também passou por algum processo assim também de, opa, tô viciada. É que você trabalha, né? Mas você, na verdade, tem momentos que você não quer, né? Sim. Já é diferente, assim, do vício. Não, eu trabalho com isso, mas eu também quero viver isso. Na verdade, eu preciso, né, estar ali presente mais há anos atrás, antes de trabalhar com marketing. Sim, teve um período, sim, que eu era viciada em Facebook, sabe? Era um vício, né? Sim. Começou com o Orkut, depois foi pro Facebook. E quando eu percebi, eu sempre trabalhei com humanas, e quando eu percebi que aquilo estava me consumindo, eu falei, pera, não. É importante reconhecer, né? Não, isso não faz sentido, então eu preciso rever aqui os meus conceitos, e eu dei uma mudadinha, e graças a Deus deu certo. Hoje eu trabalho com isso, mas é algo que realmente eu tomo muito cuidado mesmo. Balancear, dosar, é muito importante, mesmo que hoje a gente precisa se posicionar nas redes sociais, precisa estar presente, mas a gente tem que ter sabedoria para que a gente use da maneira correta. Tá certo. E você também já teve o entendimento, já passou por essa fase. Deus, que já passou essa fase. Só uns stories, umas fotos, eu faço para manter ativo, mas assim, eu coloquei propósito de falar aquilo que realmente vai ajudar o outro. Sim. Porque senão também não tem sentido, Exato. Né? É o que a gente comentou, né? Vai aparecer por aparecer. Não quero aparecer. O que então, as pessoas às vezes vão... eu falo da minha transição, porque tem pessoas que vivem naquela dependência de estar sempre 100% linda. E a verdade é que não é assim, né, gente? Ninguém acorda todo dia tão maravilhoso assim. Né? Acorda já assim com o cabelo desse jeito. Assim, lindas, né? Mas é a realidade. E as pessoas querem ver pessoas reais. Exatamente. Porque a vida não é um morango, né? Não é um morango, não é. Pode ficar, né? Se a gente começar a entender algumas coisas, alguns processos, né? E a gente... Sabe, acho que foi... essa semana passada, eu acordei e preocupada com algumas coisas, porque viver da música, independente hoje, não é muito fácil, principalmente no meio gospel. E quando você tem realmente o desejo de falar de Jesus, de alcançar pessoas, de ajudar pessoas, é muito mais difícil, porque parece que o próprio Deus, ele te prova. E aí eu acordei meio assim, preocupada. Eu falei, Deus, acabamos de lançar uma música. E aí o Espírito Santo falou pra mim, mas qual é o teu propósito? Quando eu te chamei lá em 96, foi por quê? Qual era o seu propósito? Aí eu falei com Deus, Deus, é verdade. O meu propósito era ganhar almas. Então, seu propósito mudou? Seu propósito mudou? Eu falei, não, Deus. Aí eu fiquei feliz. Aí eu comecei a colocar uma música do Baruch, que é aquela música lá que a gente estava acompanhando no carro. E comecei a ficar feliz e postei meu story. E comecei a falar, gente, teu dia pode não estar bom. Coloque a tua música preferida, de preferência a minha. Mas se não der, ok. Coloque uma música, uma canção. Adore a Deus, agradeça, porque as coisas vão melhorar. Sim. Né? A palavra de Deus diz que coisas difíceis iriam vir. Mas o Senhor está conosco e a gente vai vencer. Amém, amém. Eu queria também, né? Como que as pessoas podem usar as redes sociais para glorificar o nome de Deus? Né? Queria que vocês dessem umas dicas aí, já que as pessoas usam para outras coisas, né? Vamos tentar focar assim, como as pessoas podem usar para glorificar a Deus, né? Atingir pessoas. Fala você primeiro, pode ir. No meu caso, área agora. Eu acho que é exatamente isso. Você saber para o que você foi chamado, né? Qual o teu propósito? Ganhar pessoas, ganhar vidas, falar de Jesus, ajudar pessoas a saírem da depressão, que é o que eu passei. Elas entenderem quem elas são de verdade, sabe? A voltar à essência. Sabe, gente? Se Deus te chamou com o cabelo cacheado, se você quer, volta à essência. Hoje tá liso, mas tá tudo bem.
Mas assim, às vezes a gente precisa também exteriorizar aquilo que é real, a nossa essência, sabe? Às vezes a gente maqueia muito e as coisas não acontecem. Então é ajudar alguém num story que você grava ou num feed que você posta. Gente, a vida não é perfeita o tempo todo. Existem momentos bons, sim, mas existem momentos difíceis e a gente precisa mostrar que nem nesse dia que eu não acordei muito bem, a gente precisa colocar uma música, sabe, bem alta e começar a proclamar o nome de Jesus. Não, Senhor, hoje as coisas podem não estar bem, mas o Senhor me prometeu que as coisas vão melhorar e independente disso, se elas não melhorarem, a minha salvação, ela depende, a minha fé depende disso. A minha fé não pode depender, estar em alta somente no dia que tá tudo bem. A minha fé precisa estar ativa no dia que as coisas não estiverem bem. Então, é aí onde eu falo, eu aprendi o que é a paz que realmente excede todo entendimento. Quando você entende o seu propósito, quando eu voltei a compor, porque eu tinha desistido do meu ministério, não tinha nada melhor do que falar, eu tô no meu propósito. Independente do que dizem, sabe, Vanessa? Você ama fazer isso, você ama falar de Jesus para as pessoas aqui. Então, você está no seu propósito, é uma paz que te traz. O mundo pode cair lá fora, falar que você não tem capacidade, que você não é boa o bastante, mas você está no propósito. E Deus é tão maravilhoso que Ele honra nas mínimas coisas. E as coisas vão acontecer. Tem que estar na obediência e na posição, né? Sim. Só de a gente estar na posição, a gente já está honrando a Deus, né? Claro, Como você falou, exato. né? No seu louvor, Sim. ou aqui fazendo um podcast, ou no marketing, né? Que também envolve, né? Muitas Sim. coisas, tem muitos contatos. E a gente também pode falar de Jesus aonde Claro. Deus colocar a gente ali, né? Sim. A gente é missionário, né? Sim. Aonde Deus plantar. Então, a gente tem que florescer em qualquer lugar, né? Eu digo que a nossa vida é o nosso testemunho, Uhum. né? Sim. Então, assim, a nossa vida é o nosso testemunho. Que é melhor do que o nosso testemunho? Sim. Sim. Então, assim, o que nós estamos mostrando, né? Então, é algo que a gente tem que pensar, né? Hoje, nós somos referência, nós somos pessoas que as pessoas acompanham e que as pessoas olham e falam, puxa, cara, que legal. Nossa, eu me inspiro em você. Você é uma inspiração. Sabe, você passa uma energia, né? As pessoas falam, você passa uma energia muito boa, mas é Deus. Sim. É Deus. Então, assim, eu com o meu trabalho como ferramenta, né? Eu posso, sim, falar de Deus. Uhum. Mas, olha, Vanessa, eu com o meu testemunho de vida como pessoa, eu ganho muitas pessoas com o Glória meu a Deus. testemunho, sabe? As pessoas Sim. falam, cara, eu nunca vi uma evangélica como você. Você me surpreendeu. Glória a Deus. Sim. Porque, nossa, como você é diferente. Então, assim, eu falo que é o real id de Jesus, sabe? Esse id de Jesus não é você ficar pegando a Bíblia e tacando na cabeça das pessoas e você exatamente. querer Forçando, né? enfiar Aquela na cabeça coisa. das pessoas, né? Goela abaixo. Sim. Não. A nossa vida é o maior testemunho. Sim. E é onde toca as pessoas. As nossas atitudes, as nossas Exatamente. ações, o nosso Tem comportamento. até essa questão, gente, olha, vou deixar você continuar, mas a questão de muita gente que posta, enfim. E somos todos cristãos, ok? Mas aí alguém postou alguma coisa legal, bacana, aí a pessoa vai lá e curte, mas ela comenta. Não, porque isso não é real, porque isso não é verdade, porque isso... Então, assim, e é um cristão. Então, assim... Ou não, né? Ou não. Mas assim... Então, assim, Exatamente. qual que é o exemplo que essa pessoa tá dando, né? Exato. Então, gente, acho que a gente precisa ser testemunho, ter um testemunho de vida. Tem coisa Se você é melhor. cristão, você vai debater. Aí vamos debater sobre... Colocou uma questão de política, aí daqui a pouco vai debater, não sei o que em cima. Jesus Cristo. Eu acho que, assim, o evangelho tá aí para todo mundo, mas eu também não vou criticar ninguém. Nós estamos aqui para falar do reino. Mas não temos que impor nada a ninguém, como a Mari falou, goela abaixo. Exato. É assim, é simples. Deus é amor. Exatamente. Sim. Você tem sido amor na vida das pessoas? Porque se você exala amor, você exala Deus. Sim. Sim. E Que eu é acho a verdadeira essência. essência.
da vida. E eu acho tão incrível que às vezes você nem precisa falar que você é cristã. Sim. Às vezes você chega num lugar, você começa a conversar com alguém, a pessoa fala, você é da igreja, diferente, né? né? Que igreja você é? Nem sabe se é, mas ela já percebe algo diferente em você. Exato. E eu acho isso tão incrível, né? Esse agir de Deus, que às vezes a gente não precisa falar nada, às vezes a gente não precisa convidar para ir pra igreja, porque as pessoas procuram a gente para falar, né? Nossa, você vai naquela Que igreja, bom, eu porque gostaria tem os de agentes conhecer. secretos também, né, Vanessa? Que Tem, ninguém tem. sabe, que ele fica ali, né, na moita. Exato. Não sou. Mas eu acho que é tempo das pessoas saírem, né, das cavernas, do comodismo e proclamar mesmo, porque tem tanta coisa ruim acontecendo, né? Tanta gente precisando. Sim. E é isso que eu acho que também é um papel do cristão, né? Não forçar, mas Isso. através da nossa vida, as pessoas quererem conhecer Jesus. Transmitir a paz. Sem a gente fazer nada, sem a gente ir atrás. Não que não É o deva nosso ir, né? testemunho. Porque Deus falou, ide, né? Tudo bem, a gente tem que fazer o id, Igual mas... ser cristão no trânsito, né? Como é que vocês são no trânsito? Gente, eu já tive momentos difícil. em que eu não estava tão crente assim, né? A gente arregaçava as mangas. Quase perde a benção. Então, mas é isso, ter o testemunho da pessoa lá, te fechar e você, glória a Deus. Gente, E assim, não é fácil. Não é fácil, porque nós somos humanos. Sim. Mas a gente precisa tentar todo dia. Um exercício diário. Sim. Parecer com Cristo. Mas olha, é simples, é só você começar a reparar as pessoas mais amáveis, né? Quem não quer estar perto de uma pessoa que é amável? Agora a Mari, todo mundo quer estar perto dela. Essa calmaria o tempo todo. Menina, eu já não falo é? acelerado, né? A gente tem que dar uma segurada. Ela tá Mas a Mari passando é uma calmaria. fase aqui que... Então, Que a gente fica, não, tá tudo bem, a Mari tá aqui. é a presença de Deus, gente. Também amém. Glória. É algo que, assim, eu falo, eu tenho muitos desafios na minha vida, muitos. E é verdade, Minha vida não é fácil. Mas, diariamente, eu busco a presença de Deus. Glória a Deus. Porque é essa presença que faz a diferença. É Que verdade. as pessoas vão olhar pra você e vai falar. Exatamente. Eu acho até bonitinho que é uma pessoa que eu admiro, né? Que ela Eu acho sempre que ela falou se assim, emocionou, hein? Olha lá. Não tem como não mas se é- emocionar. Até Que falando linda. dela, a gente se emociona. Porque Sim. assim, eu não queria voltar pro meu ministério. E ela sempre ficava, não, Lidy, Deus te chamou pra isso. E ficava batendo na tecla. Então, é uma mulher que levanta outra mulher. Sim. E a gente tá precisando disso, né? De Isso é mulheres que importante. levantam outras mulheres. Não que critique. E assim, ela teria toda a possibilidade de tirar foto com pessoas famosas, porque ela trabalha com marketing, ela trabalha com gente bacana. Mas ela não tem isso no coração dela. Eu posso falar com propriedade, porque ela não tem isso. Então, eu acho legal isso também, porque tem muita gente que quer só, né? Status, né? Status. Não, eu não quero Enfim, eu status. acho que é isso. Será que Jesus... quem não lê o livro, né? O que Jesus faria no seu lugar? Exatamente. E é uma O que coisa Jesus que eu... faria? Será que ele ia estar só assim, né? Ia estar só no carrão, ia estar tudo bem, só Foto na fingindo no piscina. Instagram. Gente, eu acho que é momento dos verdadeiros cristãos começarem a arregaçar as mãos e, vamos lá, vamos ganhar pessoas para Cristo, vamos ajudar pessoas a saírem da depressão, saírem dessa falta de realidade que o mundo está vivendo, né? Exatamente. Que faria Jesus no meu lugar, né? Exato. É uma coisa que eu sempre também analiso. Quando eu estou com um problema, eu falo, o que Jesus faria? Eu tô assim Como também. Jesus reagiria? E aí as pessoas falam, nossa, você é muito boazinha, você... Não é isso, gente. Não é sobre nós, né? É Se o fosse que sobre Jesus nós, a gente faria, arregaçava a manga que é a e já, nossa maior referência de vida. Porque se fosse por nossa conta, a gente faria totalmente Nós diferente. somos seres humanos, é o que eu falei, Verdade. somos Jesus limitados, transforma, né? Ele transforma. E é engraçado, Ensina ele. essa semana mesmo eu estava preparando material e fala sobre o perfil de pessoas, né? E aí tem aquele perfil que é realmente mais tranquilo, mais sossegado. E tem aquele que é, né, o colérico, ele precisa movimentar. Às vezes eu desacelerei precisa já falar. um pouco, então tá tudo bem. Senão não tinha saído, né, do E como quadro eu disse, que eu tava vivendo. Cristo, ele criou vários tipos de pessoas, vários tipos de perfis. E é isso aí, porque se todos nós fôssemos iguais, não teria graça. Ia ser monótono, né? Isso é uma coisa... O mundo, a vida não teria graça. Então, todos somos especiais diante de Deus. E é isso que importa, gente. Status, sabe? Posições, isso não é nada. Porque esse mundo vai acabar, né? Então, é uma coisa que eu falo, Senhor, eu só quero a eternidade, Pai. Sabe? É só isso que eu quero. É o foco, né? É o foco. Eu quero a eternidade. Eu E se quero as minha coisas vida tiverem que acontecer, elas vão garantida em acontecer. Cristo. Eu queria dar um recado até pra você. Olha, não se preocupe com a vida dos outros no Instagram.
Porque o que Deus tiver que dar pra você, Ele vai te dar. Não vai ser ninguém na terra que vai impedir o agir de Deus na sua vida. Ninguém. Aí você fala, mas ninguém me dá oportunidade, ninguém isso, ninguém aquilo. Meu querido, Deus vai fazer mover as coisas ao teu favor. Se Deus quiser, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. No tempo dele. Respeita o processo. Amém, que legal. Muito bem. A gente, mas no final vai ter outro recadinho, outra mensagem aí. Sim. Vai vendo que Deus vai ministrando pra gente, né, finalizar com chave de ouro. Meu coração tá cheio aqui, tá alegre. Amém, que legal. Que a gente não tá tenso aqui, né, gente? Tá muito bom. Não, tá gostoso, tá gostoso. Podemos ficar aqui mais umas 2 horas, tá tudo bem. Tudo bem, a gente fica. Outra coisa também é que o cristão também tem muitos que querem mostrar que é cristão, né? Nossa, eu faço isso, eu faço aquilo. É uma coisa também que não tem essa necessidade, né? De você forçar uma coisa. E às vezes você nem é tão cristão assim como você fala, né? Então isso também pode... se alguma pessoa pega essa pessoa aqui, como referência, né? Acaba se frustrando também. Sabe que é interessante isso que me veio à memória agora? Um assunto polêmico, mas me veio à memória. Eu cresci no evangelho. Conheci Jesus aos 14 anos. E a igreja que eu frequentava tinha muitos usos e costumes. Então, meu cabelão era enorme, eu não cortava o cabelo, saia, maquiagem não usava, não assistia televisão, enfim. Sim. Ok. Porque a gente aprendeu que se a gente fizesse qualquer coisa do tipo, a gente ia pro inferno, gente. Era inferno. Então, eu falei, não quero ir pro inferno. E tava tudo bem, eu tinha só 14 anos. Então, aquilo foi entrando na minha cabeça. Sim. Ok. Só que depois de, acredito que uns 10 anos, porque isso ficou muito na minha cabeça, eu voltei, né? Nós fomos para um outro ministério e as pessoas usavam calça, enfim. E aí eu comecei a usar também. Só que quando eu comecei a usar, algumas pessoas que passavam por mim na rua, Vanessa, Mari, não falavam comigo mais. Por conta da calça. Por conta da minha mudança. E aí eu comecei a sentir aquele preconceito, gente. Então, se vocês já passaram por isso, dá um like aqui, dá um joinha, porque olha, gente, eu passei por um processo que eu tinha vontade. Eu chegava em casa e chorava. E o preconceito, na maioria das vezes, é de dentro da igreja. Sim. E olha, eu vou te falar a verdade. Muito. Tinha momentos que mesmo eu estando com saia e todo aquele estereótipo que era crentão, né? Aquela coisa, né? Nossa, meu Deus, aquela... Tinha coisas que eu precisava mudar, como tem coisas que eu preciso mudar ainda hoje. Mas a calça, a maquiagem não vai me fazer melhor ou pior. É menos crente, hein? Então, mas eu entendi o que é a graça. Eu entendi o que realmente é ser. Sim. E não mostrar só. Porque tem tantas pessoas que usam uma saia e tal, compra e não paga e faz tanta coisa errada, gente. Exato. Então, era esse ponto, né? Eu tinha que falar isso, me perdoe, mas eu tinha que falar. Não, mas é exatamente, né? Como eu também mencionei aqui, é exatamente isso, que as pessoas, elas querem mostrar tanto que elas são santas, né? Isso. E, na verdade... A gente precisa ser quebrado todo dia. Exatamente. A gente tem pensamentos que precisam ser, sabe, moldados por Deus o dia todo. E quando você percebe alguma coisa, você já se ajoelha, Senhor, não, isso não. Porque a gente é humano. A gente é humano. É por isso que a gente não precisa mostrar o tempo todo que a gente, né? Nossa, eu sou santo. Claro, ninguém é santo, né? Mas modo de falar, né? Sim. Nossa, eu sou cristão. Sim. Né? Eu faço isso, faço aquilo, vou na igreja e tal. Claro, a gente mostra porque é o nosso dia a dia, mas a gente não precisa ficar afirmando isso, né? E conhecer uma pessoa que, olha, prazer, eu sou cristã, tá? Eu sou da igreja e tal. Você não precisa fazer isso, né? Você pode conversar com as pessoas até de uma forma natural. Eu comentei sobre o nosso testemunho. Hoje, infelizmente, existe muita religiosidade, né? Sim. A religiosidade, ela impera em muitos lugares, muitas igrejas, e muitas pessoas precisam mostrar e provar isso para as pessoas. Isso, provar. E aí eu volto a dizer que Cristo, Deus, é amor. Amém. O evangelho, ele é simples. É verdade. Né? A gente não precisa fazer né? Enfeitar. Eu sou, eu faço. Não precisa. E a gente vê muitas pessoas que seguem líderes religiosos ou que só colocam títulos como ídolo, na frente, né? Como um ídolo. É verdade. Muito cuidado. E se esquecem de Jesus. Sim. Aquele que morreu por nós, que deu a vida por nós. Então, assim, são papéis invertidos, sabe? E é uma coisa que eu na minha casa, eu nasci
num lar cristão, os meus pais são pastores, meus avós, meus tios, e eu nasci num lar cristão. E por incrível que pareça, eu sempre fui um pouco rebelde, sabe? Eu sempre tive o meu posicionamento. Aquela ovelha meio... Sim, afastada. Mas sabe aquele rebelde? Não é aquele rebelde de aprontar, não. Porque eu fui entender a palavra e muitas vezes eu me posicionava e eu era rebelde. Porque eu me posicionava com a simplicidade da palavra. Exato. Sem muita religiosidade. Né? Porque aquilo, Deus quer o quê? O nosso coração, a nossa verdade, a nossa De uma forma essência. simples. De uma forma simples, porque o evangelho É simples, é simples demais. Mas é amor. Pronto. E é isso. Então a gente não precisa enfeitar. E as pessoas, elas se perdem nisso. Elas precisam provar que elas são santas, que elas são títulos e... Colocam os rótulos na frente do nome, né? Sim. Deus é amor. E essa é a verdade que eu vivo, é a verdade que eu prego. E a nossa vida é o maior testemunho para que alcancemos vidas, outras vidas. Eu achei bonitinho uma moça que me chamou no Instagram. Na verdade, ela falou alguma coisa, comentou em alguma postagem minha, no meu story. E aí eu respondi. Ela falou, não acredito que é você que tá me respondendo. Aí eu falei, olha só, né? E o pior é que, gente, convenhamos, tá cheio de gente assim. Ok, tem uns que não, porque não tem tempo, mas tem uns que passam do seu lado e não te cumprimentam. Com a paz do Senhor ainda. Se fosse lá fora, ainda a gente podia falar, não, tá tudo bem. Mas mesmo assim, meus avós são nordestinos. E assim, lá todo mundo cumprimenta todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma questão de educação. Então eu aprendi assim. É o básico. Eu acho que é o básico. Chegou, não conhece a pessoa, ok, mas bom dia. Tudo bem. E a gente tem que, né, tem que pensar mas assim, um pouquinho gente, mais. só para deixar claro aqui que existe o respeito, né? Eu respeito muito, muito. Eu pontuei aqui a questão da minha família, porque eu cresci, sim, numa família muito religiosa, em torno da religiosidade, né? Então, claro. Cuidado. Eu tenho que provar para as pessoas. Cuidado, fulano vai achar o quê? Preocupado pensar o sempre que a com seu o que as respeito, pessoas é vão verdade. achar, vão pensar e Também tal. passei por E isso. eu me libertei um pouco disso, sabe? Um pouco não, totalmente, né? Desvinculou. E sim, e as pessoas foram entendendo e tudo mais. E eu acho que o respeito, que nem eu sempre conversei com os meus pais, né? Que eles têm a doutrina, eles levam muito a sério a doutrina. E eu sempre respeitei muito, sabe? Eu acho que o respeito, acima de tudo, a gente não está criticando aqui. Exatamente. Né? Nós estamos trazendo os nossos pontos de vista com respeito, mas é algo que realmente as pessoas esquecem, dão prioridade para a religiosidade e se esquecem, né, de dar prioridade ao eterno Deus, e aí, o onde Criador. estaria se Jesus é amor, né? E o Como amor, porque aí você deixa o amor de lado. É verdade. E você leva, não, porque aqui na Bíblia tá... É isso aqui, e a ferro e fogo, a verdade é essa. Calma, peraí. Se Jesus é amor, por que você teria o preconceito, né, das pessoas passarem na rua e não falarem comigo? Claro, minha mãe é super... Ela ainda vive nesse meio. Eu super respeito e amo, pra falar a verdade, eu amo o meio pentecostal, porque é a minha raiz. Sim. Eu vou falar a verdade, assim, tava até falando com um tecladista, que eu dou graças a Deus por ter tido essa raiz, porque muitas coisas não me tiram do centro da palavra de Deus, porque exatamente eu tive essa raiz. E eu vejo que existem pessoas que precisam estar em locais assim, porque talvez, de repente, uma pessoa que foi assassino ou que teve uma vida difícil, vai num lugar assim e ela é totalmente reconstruída ali, porque existe aquele, né? Então, eu acho que existem várias igrejas para várias pessoas, para elas conseguirem se adaptar, cada uma no seu tempo, né? Eu vivi muito tempo assim, hoje não mais, mas tenho muito respeito também com relação a veste, sabe? Principalmente para quem trabalha no reino. Eu acho que não é qualquer coisa que você deve se vestir para glorificar a Deus, né? Cada um com a sua consciência. Deus vai ministrando também, né? O Espírito Santo vai também, né, direcionando a maturidade vai trazendo isso pra gente, né? E a gente vai percebendo, e quando a gente vê, a gente já deixou para trás, né, aquelas coisas que desagradam a Deus, né? Aí você fala, nossa, como que eu evoluí, eu nem percebi, né? Porque Deus vai tratando. Isso, quem convence é o Espírito Santo, né? Sim. Não é a imposição. É o Espírito Santo que convence. Exatamente. Meninas, vocês são maravilhosas. Eu não queria encerrar aqui com vocês. A gente pode fazer mais umas 3 horas. Claro.
Mas eu queria agora que vocês deixassem, né, uma mensagem pro pessoal abençoado que Deus colocar no coração de vocês, Sim. tá? E na sequência também os recadinhos, né, as redes sociais. Fiquem à vontade. Eu acho que é exatamente isso. Eu já desisti muito tempo da minha vida, de quem eu era, de quem eu realmente era. Então, se você está passando por um período assim, de não saber quem você é, de se olhar no espelho, como eu me olhei no momento da depressão, a Mari estava até falando aqui, de se olhar no espelho, no momento da depressão, eu me olhei no espelho e não me reconhecia. Então, se olhe no espelho, olhe bem fundo nos seus olhos e saiba que você é semelhança de Deus, que você é filha amada, filho amado, né? E você tem uma identidade única, de verdade. É isso, gente. Não se esqueça de quem você é, busque em Deus, porque eu tenho certeza que tudo que Deus tem pra você pode estar demorando, mas vai acontecer. Amém, amém. Que legal. Mari? Suas redes sociais? Isso, já pode as redes aproveitar. sociais. Sim, é Lidiane Correia, com 2 L's. E temos o YouTube também, página no Facebook, TikTok, acompanha a gente, para que a gente possa continuar falando do amor de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai fazer com que as coisas se ampliem, porque tudo é para a glória de Deus, é tudo sobre Ele, não é nada sobre nós. Amém, amém. Mari? Vamos lá. Gente, a vida não é perfeita, né? Nós somos imperfeitos, mas nós somos criaturas, criação de Deus. Amém. E isso para mim é o que me motiva todos os dias. É poder acordar, respirar, ter todos os membros do meu corpo. Hoje muitas pessoas são limitadas e muitas delas são felizes, sabe? São realizadas com pouco que elas têm. Às vezes até mais feliz do que outras que têm todos os membros. E nós precisamos ser gratos. Sim. É uma coisa que eu sempre prego também, sobre a gratidão. A vida, como eu disse, ela não é perfeita. Nós não somos perfeitos. Mas quando o nosso coração exala o amor de Deus e a gratidão, a nossa vida é muito diferente. É verdade. A nossa vida, ela passa a ter sentido, né? Se hoje você está aí perdido, sem rumo, numa depressão, numa tristeza, se você está aí mergulhado nas redes sociais, eu te indico você ter um encontro com Cristo. Amém. Sabe? Converse com Ele. Muitas pessoas acham que uma oração é algo muito difícil de se fazer, algo elaborado. Não, como eu disse, o evangelho ele é simples. Deus é simples, Deus é amor. E Ele só quer um momento com você. Então, pare um pouco, se desligue, se desconecte do mundo, se conecte com o Criador. Você se conectando com o Criador, você vai se conectar com você, com a sua essência, com a vida. E as coisas vão começar a fazer sentido. Não é fácil. Viver é um grande desafio. É verdade. Todos nós temos problemas. Mas como é que nós temos enfrentado esses problemas? Então, pega esse desafio, esse problema, entrega nas mãos de Deus. Amém. Fala, Deus, o que eu posso fazer? Deus, eu não estou conseguindo raciocinar, eu não estou conseguindo pensar. Me ajuda. O que Jesus faria, né, Mari? Busca essa ajuda em Deus. Você pode ter certeza, não vai ser as redes sociais, não vai ser a internet que vai te trazer o que você precisa. Mas em Deus você vai encontrar aquilo que você precisa. E eu falo isso como testemunho de vida. Quem me conhece, as pessoas que sabem da minha história, o que eu já passei. E eu tô aqui hoje com a Vanessa, nessa oportunidade, com a Lid, para falar do amor de Deus, para falar do que realmente faz sentido na minha vida, Amém. que é a presença de Deus. E eu quero continuar, sabe, cumprindo a minha missão, Até o fim. que é levar a paz e o amor de Deus para a vida de quem me cerca, Amém. das pessoas que estão comigo. Amém. E também daqueles que eu não conheço nas redes sociais, enfim, onde Deus permitir. Muito obrigada, Vanessa. Amém. Eu trabalho com marketing, tenho uma agência, é @agenciaombr. Também trabalho com um birô de negócios, que é @oficina814 para os empresários cristãos, aquele que não é cristão também. É muito bacana o nosso projeto, deixo à disposição. E é isso. Muito obrigada, Vanessa, pela oportunidade
de poder falar daquilo que faz sentido para minha vida, que é o amor de Deus. Ai, gente, não quero terminar. Palmas. Gente, que legal. Eu que agradeço pela participação de vocês. Amém. Obrigada por terem aceitado o convite, por estarem aqui, prazer, né? prazer Compartilhando sobre Jesus, né? Porque não tem coisa melhor, né, do que falar do amor de Deus. Verdade. Então a gente está aqui também cumprindo o ID, né, em obediência. Então, espero que tudo que foi falado aqui, tudo que vocês transmitiram, assim como alcançou, né, o meu coração, que também alcance outros corações, né? As portas aqui estarão sempre abertas, né? Fica o convite também para voltar mais vezes, para a gente fazer outras coisas que Deus vai preparar, eu creio, em nome de Jesus, tá? Então, que Deus continue abençoando demais a vida de vocês, a família de vocês, né? E esse ministério lindo, né? Que é onde Deus coloca, a gente tem que florescer, né? E ganhar vidas para Jesus. Então, muito obrigada pela participação, gente. Um beijo. Eu que agradeço. Obrigada. Um beijo. E o nosso programa vai ficando por aqui. Se você quer participar, né, do nosso programa ou ter vídeos em nossas redes sociais, entre em contato via direct. Se inscreva no canal, ativem as notificações e siga a nossa página para não perder nenhum lance. Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. E vamos de louvor com Lidiane Correia. Até mais! Que essa canção fale ao seu coração, que ela te traga fé e esperança em dias melhores e que a promessa de Deus se cumpra sobre a sua vida. Ouça essa canção. Dias que eu vou precisar da tua voz para acalmar a tempestade do meu coração. Tem dias que eu vou precisar da tua mão para me levantar quando eu estiver com medo. Eu sei que difícil é, mas firmada está minha fé. Eu não desisto, em ti confio. O que me mantém de pé é saber que estás comigo em todo tempo. Eu ouço a sua voz a me dizer: pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Eu não me esquecerei, todavia não me esquecerei. Seu nome está escrito na palma de minhas mãos. Eu não me esquecerei, todavia não me esquecerei. Que eu te fiz, eu cumprirei, eu cumprirei, eu cumprirei cada promessa que eu te fiz. Eu sei que difícil é, mas firmada está minha fé. Eu não desisto, em ti confio. E o que me mantém de pé é saber que estás comigo em todo tempo. Eu ouço a sua voz a me dizer: pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Eu não me esquecerei, todavia